Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos iniciando mais uma live Orai Sem Cessar. Hoje, quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. Quinta-feira chuvosa, né? O frio chegando aqui em Santa Catarina, na cidade de Blumenau. E hoje a chuvinha apareceu à tarde, né? Teremos tempos de chuva e também de frio, afinal iniciamos o inverno aqui com máximas de até 31 graus, né? Agora o inverno realmente inicia, mas um inverno bem pouco rigoroso, né? Aqui um inverno bem tranquilo, um inverno bem quente aqui em Blumenau. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson. Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos orar iniciando esta nossa transmissão. Senhor, nós agradecemos por este dia que o Senhor nos dá, por esta noite que se inicia. Muito obrigado pelo privilégio de expormos a tua palavra. Pai, sabemos que os tempos são difíceis e que o distanciamento, o isolamento social tem sido um fardo para todos. A falta de estarmos juntos em comunhão, a presença física dos irmãos tem gerado tanta tristeza em nós. Espírito Santo, dê-nos paciência para perseverarmos neste tempo difícil e que ainda online tenhamos comunhão contigo, com a tua palavra e uns com os outros. Abençoe esta nossa transmissão, abençoe todos os irmãos e irmãs aqui conosco, abençoe a palavra que será lida e exposta. Eu, Pai, coloco nas tuas mãos, pedindo que o Senhor me capacite, que o Senhor use-me como um instrumento teu, para que a tua palavra seja anunciada e o teu povo alimentado por ela. Abençoe-nos no decorrer dessa transmissão, em nome de Jesus. Amém. A você que está chegando agora, muito boa noite. Lembrando que você pode colocar o seu pedido de oração, tá? Não se esqueça de deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários para a gente orar após o estudo e depois faremos depois os abraços, né? Para a gente poder mandar um abraço para você também. Então, sejam todos muito bem-vindos. E continuamos aqui na carta de Paulo aos Romanos. Hoje, adentrando um pouco mais no capítulo 9, dos versículos 14 até 18. Romanos 9, de 14 até o 18. Você que tem a sua Bíblia aí no celular, ou de papel, ou mesmo no computador. Vamos lá, vamos estudar mais um trecho da palavra do Senhor. Romanos capítulo 9, de 14 até o 18. Paulo ainda abordando aquela temática, né, sobre a eleição, sobre esse propósito divino de escolher os seus salvos desde antes da fundação do mundo, e esta salvação não ser condicionada a obras, né, ou a mérito, mas da livre e espontânea ação e soberana ação de Deus. Então vamos lá, dando continuidade ao argumento. Ontem nós falamos de Abraão, de Isaac, depois de Jacó e de Esaú. Então o apóstolo Paulo usa a figura dos patriarcas para fundamentar a doutrina da eleição, dizendo que o chamamento ou a eleição que ele faz do seu povo, ou seja, aquele povo que ele predestina a ser salvo, não está ligado a uma questão étnica, não está ligado a uma questão natural, biológica, só o fato de você ser da nacionalidade judaica, né? Mas vai dizer que esta eleição é para os filhos da promessa, ou seja, é algo, uma eleição espiritual e não natural, biológica, nada a ver tem com a etnia das pessoas. E agora ele continua a desenvolver o seu raciocínio sobre a eleição e vai se referir a Moisés e também a Faraó, né, quando do povo sai, né, do êxodo, o povo sai lá do Egito
é libertado por Deus do cativeiro do Egito, e vai usar a figura de Faraó, de Moisés, enfim. Então, veja, o apóstolo Paulo vai buscar a base da sua doutrina lá no Antigo Testamento. Então, ele vai reinterpretar ou vai interpretar agora, como se deve, esses textos do Antigo Testamento para dar base ao seu raciocínio. Por quê? O judeu achava que ele era salvo só pelo fato de ser judeu. Ele achava que ele era eleito de Deus só pelo fato de ele nascer judeu. Ele achava que ele tinha sido escolhido por Deus e esta escolha que Deus lhe dava e isso lhe garantia a eternidade só pelo fato da questão étnica, né, biológica, genética, etc. E Paulo já desconstrói este argumento nos versículos que nós estudamos ontem. Então vamos dar continuidade hoje. Versículo 14. Esta pergunta está diretamente ligada ao argumento passado, tá? Visto que Deus escolhe quem Ele quer, como Ele quer, e não subordina, não condiciona esta eleição a nenhuma atitude humana ou nenhuma característica étnica ou biológica, Paulo questiona no versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então, o nosso senso de justiça humano, é muito diferente do senso de justiça de Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos condicionar Deus e a sua maneira de agir e até a própria ação dele na Escritura à nossa racionalidade, ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de agir e etc. E Paulo fala, justiça de Deus não tem nada a ver com os nossos princípios de justiça. Então, a injustiça da parte de Deus, nesse princípio da soberana eleição, da eleição incondicional, de ele escolher alguns e outros simplesmente deixá-los às suas próprias paixões. E Paulo fala, não há injustiça nenhuma da parte de Deus, porque o Senhor age como Ele quer. E agora ele vai desenvolver o raciocínio a partir do Êxodo, a partir da figura de Moisés e de Faraó, né? Deus mostrando a sua soberania e que a vontade dele prevalece sobre a vontade de qualquer indivíduo. Versículo 15. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Ou seja, é a palavra de Deus a Moisés. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu me compadeço de quem eu quiser ter compaixão. Ou seja, Deus deixa bem claro que compete a Ele, é dele, é exclusivamente a ação da Santíssima Trindade, a eleição do seu povo, que não é mais uma eleição étnica, né? É para todos aqueles a quem Ele quer. Ou seja, o versículo 15 nos deixa muito claro, Deus salva quem Ele quer. Então, à medida que Deus salva quem Ele quer, aquele outro que não é salvo, Deus então cria algo radical? Não, simplesmente o outro, ele deixa receber aquilo que ele merece, que é a perdição eterna. Todos nós, na verdade, merecemos a perda eterna, a separação eterna de Deus, a condenação eterna. Os que são salvos, os que são eleitos, os que são chamados por Deus, estes é que recebem o que não merecem. Os outros simplesmente recebem aquilo que eles merecem. Versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aqui Paulo anula qualquer possibilidade de esforço humano nesse desígnio eterno que é a salvação ou que é a eleição. Não importa de qualquer atitude humana, ou seja, aquela coisa assim, você tem que aceitar Jesus. Não existe essa sentença. Nós não aceitamos se ele não nos aceitar antes. Você tem que converter-se a Cristo. Não há conversão se o Espírito Santo não trabalhar no coração da pessoa antes. Ninguém se prostra a Cristo.
Ninguém diz que o Senhor Jesus é Senhor e se dobra a Ele, se não for a ação do Espírito Santo, porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Nós temos que parar com essa doutrina enganadora de achar que uma mudança de vida, uma conversão, uma aceitação do cristianismo vem da ação do indivíduo, e não é. O texto é muito claro, olha o versículo 16, o que diz: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Misericórdia ele demonstra a quem ele quiser. Veja, aqueles apelos emocionais de entrega a sua vida a Jesus, apelo de vir a fé. Eu tenho pavor de pastor presbiteriano que faz apelo para vir à frente, deveria repensar todo o seu sistema doutrinário, litúrgico, confessional. Ou faz por ignorância teológica, ou faz porque é sem vergonha mesmo, não é possível. Aí faz aquele apelo emocional, vem à frente, porque Jesus isso é mudar a sua vida. Veja, o texto desconstrói toda essa iniciativa humana para dizer, olha, o homem não tem participação na salvação. Nós, por um lado, queremos esse mérito, queremos essa coisa meritória, queremos participar da salvação de alguma maneira, queremos nos sentir merecedores do sacrifício de Cristo. Queremos nos sentir dignos de receber essa salvação, e Paulo já mostrou, nós somos indignos, pecadores, encerrados no pecado, totalmente separados da glória de Deus, destituídos disso tudo. Ou seja, a nossa própria vontade é fazer aquilo que é mal, que é ruim, a depravação total, o pecado original que herdamos, que deprava todo o nosso ser, toda a nossa mentalidade. Então não existe participação humana na salvação. Nenhuma. Deus mostra misericórdia a quem Ele quer. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. É bíblico. Às vezes nós temos medo de falar um pouco sobre isso, né? Às vezes a gente tem uma certa insegurança. Você não tem que ter insegurança de falar daquilo que está na Escritura, daquilo que é a confissão de fé da tua igreja, daquilo que nós cremos há 500 anos, daquilo que Santo Agostinho já falava há mais de 1000 anos. Irmãos e irmãs, é muito claro o texto de Romanos quanto à salvação. Não depende do homem e nem da mulher. Pare com este absurdo de achar que a tua boa retórica, ou ameaçar as pessoas com o inferno, com tragédias, enfim, para que elas se voltem a uma vida a Cristo. Não depende. Depende de Deus demonstrar a sua misericórdia. E Deus mostra a sua misericórdia desde antes da fundação do mundo, a quem Ele quer. Não depende da criatura. Versículo 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. É interessante que, quando nós vemos o Êxodo, a maneira que Deus deixa Faraó endurecido, né? Há duas vertentes que interpretam esse versículo. Há uma vertente mais tranquila, que diz que Deus não intencionalmente endureceu o coração de Faraó. Então, Deus não pegou o Faraó e criou um intento, um desígnio mal dentro do coração de Faraó e fez com que Faraó fosse essa figura simplesmente para ser humilhada e destruída, para Deus mostrar a sua ira em Faraó. Outros vão dizer justamente o contrário. Não. Deus exatamente fez isto. Tá? Deus pegou o Faraó contra a vontade de Faraó, endureceu o coração de Faraó, porque ele é Deus e quis demonstrar a sua ira em Faraó. Bom, é uma discussão antiga e que divide a própria doutrina calvinista, né, durante longos e longos anos. Tá? As duas têm base. Grandes teólogos, grandes exegetas, grandes autores dizem que o fato de Deus ter mostrado a sua ira na pessoa de Faraó mostram que Deus não o fez intencionalmente. Pelo contrário, Deus só o deixou ao seu próprio desígnio. Ou seja, quando Deus deixa o ser humano escravo das suas próprias paixões, a sua ira é manifesta no indivíduo, porque o ser humano totalmente depravado vai fazer aquilo que é ruim. Mas
a base, e parece-me que o próprio João Calvino, em seu comentário aos Romanos, vai mais por esta ideia, né, de que Deus realmente em Faraó endureceu o coração de Faraó. Não que deixou o Faraó à sua própria vontade. Deus pegou o Faraó e fez de Faraó um réprobo. Né? Esse é o termo que Calvino usa, né? Réprobo, um reprovado, um não eleito. Tá? E aí coloca nessa situação e diz: Deus faz como Ele quer. É um tema difícil, né? Complexo, historicamente dividido. De qualquer maneira, né? As consequências são iguais. Quer Deus tenha endurecido o coração de Faraó como uma ação ativa sua para demonstrar a sua ira em Faraó, ele é Deus. E Faraó pertence a ele. Ele faz como ele quiser. Seja Deus aquele que endureceu no sentido de deixar Faraó entregue às suas próprias paixões. Né? Daí Deus não faz uma atitude ativa, Deus faz uma atitude passiva. Né? Deus não mostra a sua face salvadora a Faraó, sendo que Faraó fica então às suas próprias paixões. Logo, ele vai traído pelo seu próprio desígnio, que é mal, essencialmente mal, assim como todo ser humano, a ira de Deus também é manifesta. Ambas as concepções teológicas têm fundamentação. Tá? Grandes autores defendem uma e defendem outra, mas comentando este texto especificamente, João Calvino vai mais por este lado, né? De que Deus sim endureceu o coração de Faraó para mostrar nele a sua ira. Versículo 18, concluindo esta ideia. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. O Dr. John Stott, comentando estes versículos, ao finalizá-los, um homem erudito, né, foi capelão da rainha da Inglaterra, né, o John Stott, então um homem extremamente culto, um doutor, né, doutor em teologia, um indivíduo assim de um conhecimento teológico tremendo. Ele mesmo tem muita cautela e num ato de humildade extrema ao terminar, né, a sua conclusão, comentando esses versículos, ele vai dizer: olha, é um tema difícil, não é um tema simples. É um tema que chega até a ser obscuro em alguns momentos, mas é necessário que seja exposto. É necessário que falemos nisso, porque é bíblico, a doutrina da eleição. Irmãos e irmãs, se tem algo que esses versículos que estão no meio aí desse desenvolvimento da doutrina da eleição em Romanos nos levam a pensar, e é importante esta coisa de tirar o mérito da salvação do ser humano. Tá? Por isso que eu falei há pouco, não tem que fazer apelo. Igreja presbiteriana, igreja calvinista, igreja de confissão reformada, não tem que ter apelo. Não tem que ter apelo. Não tem que ter aqueles atos desesperados de aceita Jesus, de entrega a sua vida a Jesus, porque senão nós estamos brigando com a própria Escritura e desconstruindo o nosso próprio raciocínio teológico e criando contenda e criando confusão na cabeça das pessoas. Para nós, quem converte o indivíduo é o Espírito Santo. Quem transforma o coração do ser humano é o Espírito Santo. Quem elege o povo de Deus é o Espírito Santo. Então, quando nós pregamos a todas as criaturas, sem apelo, sem usar de medo. Nós simplesmente falamos do Evangelho e proclamamos aquilo que Cristo fez na cruz. Agora, a escolha não depende da pessoa que ouviu. De tão contundente, de quão bom foi a minha maneira, de quão maravilhosa foi a minha exposição do Evangelho, como foi bonita aquela música que fala do Evangelho, não depende disto. A escolha não depende da pessoa, a escolha depende de Deus. Ele elegeu o seu povo desde antes da fundação do mundo. E é Ele quem chama este povo. Nós podemos ser, sim, instrumentos de Deus. Por isso que nós pregamos a toda a criatura, a todo homem e a toda mulher. Mas olha, a decisão dessas pessoas não depende delas. Porque não são elas que aceitam ou não aceitam Jesus. Pelo contrário, é Cristo que as aceita ou não as aceita. Meu irmão e minha irmã, se você confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida,
se você reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, se você entende e compreende que você é pecador, que Cristo morreu em seu lugar na cruz, Ele deu perdão que você não merece, que Ele morreu em seu lugar, demonstrando a graça e o favor imerecido em seu lugar. Se você reconhece tudo isso, não foi porque você quis, mas foi porque Deus elegeu você. Foi porque o Espírito Santo tomou a iniciativa da sua vida. Porque foi a ação de Deus que lhe transformou o seu coração e fez com que você cresça. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pela ação dele mesmo, pela ação do Espírito Santo. Então, se você acha que você teve algum mérito na sua salvação, porque você é uma pessoa boa, ou que você merece ser salvo porque você realmente está levando uma vida aí boa, não, mas Deus sabe que eu sempre fui trabalhador antes da minha conversão também, desconstrói. Você não tem participação nenhuma na salvação. Você nunca aceitou Jesus. Ele é que lhe aceitou. Ele que lhe amou. Por isso que você o ama. Por isso que você o serve. Por isso que você o segue. Isto que Paulo nos apresenta aqui no capítulo 9 de Romanos. E em vez de ficar nos preocupando com quem é salvo e quem não é salvo, que é algo que é exclusivamente do atributo de Deus, devemos cuidar da nossa própria vida e da nossa própria santificação e sermos gratos todos os dias por isso. Senhor, muito obrigado, porque se dependesse de mim, eu escolheria o inferno. Se dependesse de mim, eu escolheria o pecado. Se dependesse de mim, eu escolheria viver longe de ti. Se dependesse de mim, Deus, eu jamais me voltaria para a tua face. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo e demonstrou esse amor na eleição, mesmo sabendo tamanho pecador que eu sou. A eleição deve gerar em nós ação de graças ao nosso Deus, porque Ele nos escolheu de graça e de maneira incondicionada. Então eu encerro com o versículo 16, que eu acho que ele deixa bem claro. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Nunca dependeu de nós, mas da soberania divina. E graças a Deus por isto. Graças a Deus, porque é Ele que faz a sua vontade soberana. E o que a gente pode fazer é dizer amém. E amanhã nós continuamos, né? E aí vamos até do versículo 19 até o 29, ainda nesse tema de eleição. Vamos ver os nossos pedidos de oração. Se você não deixou o seu pedido de oração, pode fazê-lo, dá tempo. Então, eu vou ler aqui os pedidos de oração. Se você ainda não os colocou, pode colocar, fazer o seu pedido de oração, motivo de ação de graças, de intercessão. Enquanto eu baixo aqui. Não está aparecendo. Aqui, ó. Primeiro pedido de oração que aparece aqui é da irmã Carmen. Nossa irmã Carmen Vega. Oração pela saúde da sua família, pelos seus filhos e filhas e amigos que moram em São Paulo, Mário e Sica. Então, pedido de oração da nossa irmã Carmen. Pedido de oração do diácono Osni. Pedimos oração pela cura de todos os infectados pelo Covid-19. A Aline pede oração pelo Luciano, que é o nosso amigo lá de Mogi Guaçu, né? Esse Luciano da Saúde, né? Porque ele sempre trabalhou envolvido lá com a Secretaria de Saúde, enfim. Luciano da Saúde. Oração pela Dona Maria e pelo Ezequiel. Ezequiel é enfermeiro, amigo nosso lá de Xanxerê. Carmelito pede pela família dele. A Solange pede oração por ela, pela família e por todos os amigos da igreja de Xanxerê e Blumenau. E o nosso irmão Carmelito pede oração por ele e por toda a família.
Então, são esses os pedidos. Nós vamos orar, depois mandaremos os abraços. Oremos. Senhor, nós intercedemos nesse momento pela Dona Carmen, por toda a sua família. Clamamos saúde, ó Pai, por ela, saúde a toda a sua família, para todos os seus amigos e as suas amigas, em especial pelos seus amigos de São Paulo, Mário e Sica. Deus abençoe estes teus servos, as tuas servas. Derrama a bênção sem medida sobre a vida do Mário e da Sica, lá na cidade de São Paulo. Pai eterno, nós intercedemos por todos os que estão infectados pelo Covid-19, segundo a tua vontade, ó Pai, cura-os, faça a sua vontade na vida deles, ó Deus. Nosso desejo é vê-los curados, restabelecidos. Senhor eterno, nós intercedemos pela vida do nosso irmão Carmelito, pela sua esposa, toda a sua família. Derrama a bênção sobre a vida deste irmão tão precioso. Cuida dele, ó Pai, que o teu grande amor esteja com ele e com toda a sua família. Pai, nós colocamos o Luciano, a Maria, o Ezequiel nas tuas mãos, ó Deus. Tu tem poder para curar, nós sabemos que o Senhor pode restaurá-los, mas sabemos, ó Deus, que é a tua vontade que prevalecerá. Nós ousamos clamar a Ti e rogar pela recuperação da saúde do Luciano, da Dona Maria e do Ezequiel. Pai, nós intercedemos pela Solange, por toda a sua família, por todos os seus amigos, todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Xanxerê, todos da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Derrama a bênção sem medida, Pai, sobre cada um e sobre cada uma. Pai, toma nas tuas mãos todos os nossos irmãos e irmãs que estiveram conosco nesta noite, que assistiram esta live. Derrama a bênção sem medida sobre todos e sobre todas. Cuida de cada um e de cada uma. O Senhor sabe de todas as suas necessidades. Então, que a tua santa providência, ó Pai, esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos aos nossos abraços. Um abração para o nosso irmão Carmelito. Carmelito é membro lá da Segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau, do pastor Márcio, que é a Igreja Filadélfia. Um abração, Carmelito. Um abração para o nosso irmão João Veríssimo, vizinho, né? Para Tamires, também para a Júlia, para a Maria, que Deus abençoe, né? Mora longe, né, João? Mora aqui uns 20 metros, nem isso. Um abração para o diácono Osni, para a nossa irmã Valéria, que Deus abençoe. Um abração para o Carmelito, para a Marina, né? Um abração para vocês, meus irmãos. Um abração para a nossa irmã Dulceleia Pereira, que nos assiste lá de Itapema. Um abração para a tia Efigênia, que nos assiste lá de Águas de Lindóia. Um abração para ela, também para o Chico. Nossa irmã Carmen Vega, toda a sua família, que Deus abençoe. Um abração para ti, para o esposo. Muito obrigado pela companhia. Um abração para a tia Clarete, tio Zé, que nos assistem lá de Mogi Guaçu. Toda a família, né, da Aline, que Deus abençoe muito, sempre conectados conosco nas transmissões. Um abração para o Samuel, Deus abençoe, Samuel, um abração para ti, todos os nossos amigos e amigas lá de Xanxerê, que Deus lhes abençoe muito. Saudade, viu, Samuel? Saudade da Samanda, da Ananda. Um abração, viu? Saudade de vocês. Um abração para Solange, Deus abençoe, Solange, saudade de você também. Deus lhe abençoe muito, um abração para ti, para todos os irmãos aí de Xanxerê. Um abração para Rose Andrade, né? Toda a família Andrade, Deus abençoe muito. Um abração para Rosane Melo, né? A Rosane Paim, lá de Xanxerê. Que Deus abençoe, viu, Rosane? Um abração para ti, um abração para o Paulo, Deus abençoe muito vocês aí, o Gabriel, né? Deus abençoe todo mundo aí da Chácara Melo, né? Um abração para você e leve meu abraço a todos aí. Saudade de vocês também, viu, Rosane? Ah, a Aline está falando aqui que está esperando a lasanha, né? A lasanha não saiu, né? Saiu, o macarrão saiu. Mas a lasanha não saiu, né, Rosane? Não saiu o enroladinho de salsicha também, Aline. O enroladinho de salsicha não saiu, né, Rosane? Não saiu a lasanha, nem o enroladinho de salsicha. Saiu só o macarrão. Não, a Rosane cozinha muito bem, tá, gente? Meu Deus do céu,
As visitas que eu fazia lá em Xanxerê, cada uma era 1 quilo que engordava, né? O pessoal deixava a gente entupido de comida. Um abração para dona Zeni, para o seu Dino, para Ana, também lá de Xanxerê. Deus abençoe, viu, dona Zeni? Estamos com saudades da senhora, do seu Dino, da Ana não, mas da senhora e do seu Dino estamos com bastante saudade. Um abração. Dona Zeni falou que fez 2 bolos hoje, né? A gente morrendo de vontade de comer bolo. Ela fala, dona Zeni, aqui tem 2 tipos de bolo, né? Típico, né? Não tem menos que 2 tipos de bolo lá na dona Zeni. Então, um abração, dona Zeni, para a senhora, para o seu Dino, para a Ana. Um abração para Solange, nossa amiga. Isso aí, são os nomes que apareceram aqui para mim. Tem mais algum nome que apareceu aí, Aline? Não. Não? Então, nós vamos nos despedir com a bênção do Senhor e voltamos amanhã com um pouco mais desse tema polêmico aí, complicado, né? Da nossa teologia reformada, que é a eleição, né? Dos eternos decretos de Deus. Fala que o povo tem que deixar um comentário. Tá, para eu saber quem nos assiste, para eu poder mandar o abraço, você tem que mandar um boa noite aqui pra gente, tá? Um oi, um olá, que seja, para eu poder mandar um abraço, saber que você está ligadinho aqui, porque aparece para mim só quem escreve aqui na live. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Lembramos que voltamos amanhã às 19h30 com as canções e às 20 horas com a continuação desse tema bom demais, que é a eleição. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas, que Deus abençoe muito a sua vida. Voltamos amanhã e daqui a alguns instantes esse vídeo estará disponível também no nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana de Blumenau. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal, Igreja Presbiteriana de Blumenau, e curta também os nossos vídeos no YouTube. Então, até amanhã. Boa noite a todos e a todas.